Fala pessoas, tudo certo com vocês? Estou eu de novo aqui, profissionalzinho, para mais um vídeo sensacional, dando sequência aos nossos vídeos de simplificando a gramática, especialmente agora simplificando a parte de análise sintática. Bora falar de verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Qual é a diferença deles e como identificar? Bora! Já vai chegando e fazendo aquele movimento mega legal que é o quê? Se inscreve no canal, deixa seu likezão e obviamente compartilha essa aula com todo mundo. E já coloque nos comentários se você quer algum outro tipo de conteúdo que eu vou trazendo pra vocês. Coloca que é sempre bom eu saber que você tá gostando, que você tá precisando, porque eu sempre faço vídeo aqui pra vocês, certo? Beleza? Maravilha? E obviamente, professor, quero poder fazer o quê? Dar uma aprofundada em língua portuguesa? www.profissionalzinho.com.br tem tudo lá pra você. Tem meu livro, tem a minha coluna, tem o meu curso, tem tudo que você precisa para aprofundar a língua portuguesa, beleza? Tamo junto, vamos lá. Vamos lá. Gente, primeira coisa, relembrando, para que o verbo seja transitivo, primeiro, ele precisa ser um verbo de ação, ok? Segundo, além de ser um verbo de ação, ele também precisa de um complemento para ter sentido aquela oração. Então, todo verbo transitivo é o verbo que precisa de um complemento na oração. Agora, de acordo com o tipo de complemento que eu tenho para esse verbo, eu vou ter um tipo de verbo transitivo também. Aí pode ser direto ou indireto. Beleza? Então vamos com calma. Então vamos pegar o primeiro verbo aqui, ó. Os alunos estudaram o conteúdo. Beleza. Os alunos estudaram o conteúdo. Show? Maravilha, tranquilo. Fazendo aquele movimento, você já sabe agora como encontrar o sujeito de forma fácil e rápida. Quem estudaram? Os alunos. Beleza, meu sujeito. Agora, estudaram é um verbo de ação? Sim. Pode ter transitividade? Tem. Ok, ele pode ser transitivo ou intransitivo? Beleza. No caso, os alunos estudaram o conteúdo. Aqui, pensando nessa estrutura, o conteúdo está complementando o verbo estudar. Logo, quem estuda, estuda o quê? Lembra? Estuda o quê? O conteúdo. Então se eu perguntei o que após o verbo e a minha resposta foi o conteúdo, logo é um verbo transitivo. Precisa de um complemento. O conteúdo é o complemento desse verbo, ok? Até aqui tudo bem. Agora, se é um complemento, como é que eu chamo o complemento de verbo? Eu chamo de objeto. Beleza? Então todo verbo transitivo que tem complemento, eu chamo o complemento de objeto. Então o verbo estudar é um verbo transitivo que tem um objeto. Ok? Esse complemento, no início dele, eu tenho que tipo de classe de palavra? Olha aí eu falando de classe de palavra de novo. Que tipo de classe de palavra eu tenho? O conteúdo. O é um artigo. Opa! Se eu tenho um artigo iniciando o meu objeto, significa que esse é um objeto direto. Beleza? Você já vai entender por que ele é direto. Objeto direto iniciado por artigo. Ou seja, se iniciou por uma classe de palavra que não seja preposição, esse é um objeto direto. Ok? O conteúdo, objeto direto. Logo, se eu tenho objeto direto, o meu verbo transitivo só pode ser direto. Ah, professor, por isso que tem aqueles lances de VTD, OD, exatamente, VTD, verbo transitivo direto, OD, objeto direto. E o meu verbo é transitivo direto pelo simples fato dele ter como complemento um objeto direto. Logo, é impossível eu ter um verbo transitivo direto com complemento que não seja um objeto direto. Faz sentido, né? Então, se é objeto direto, verbo transitivo direto. Um complementa o outro e está estruturado aqui. Ah, professor, mas e como é que pode ser um verbo que não seja transitivo direto? Vamos lá? Eu acredito em milagres. Beleza? Eu acredito em milagres. Você acredita também? Eu acredito. Vamos lá, então. Acreditar é uma ação? Claro que é. Então é um verbo transitivo ou intransitivo. Agora, pensando lá no sujeito, quem acredita? Eu. Sujeito, eu. Ok. Acredita em quê? Porque quem acredita, acredita em algo, certo? Então a minha pergunta é, acredita em quê? Em milagres. Opa, eu acredito. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Acredito em milagres significa que em milagres complementa o verbo acreditar. Olha, professor, não tinha percebido isso. Pois é. Em milagres complementa o verbo acreditar. Logo, o verbo acreditar é um verbo transitivo, porque precisa de complemento. E em milagres é o meu objeto, porque tudo aquilo que completa um verbo transitivo chama-se objeto. But. Esse objeto é iniciado pela palavra em. Qual que é a classe dessa palavra? Em é uma
preposição. Lembra das preposições? Per, para, aonde, aonde, per, para, ante, até, com contra, desde, em. Opa! Em é minha preposição. Logo, todo objeto que é iniciado por preposição, eu vou chamar de objeto indireto. Todo objeto iniciado por preposição eu chamo de objeto indireto. Logo, se eu tenho um objeto indireto, o meu verbo é verbo transitivo indireto. E é por isso que não dá para confundir verbo transitivo indireto com verbo intransitivo. Por quê? Porque o verbo intransitivo é aquele que não tem complemento. O verbo transitivo indireto é aquele que tem um complemento e o seu complemento é um objeto indireto. Por quê? Porque inicia por preposição. Finish! Ah, sacaram? Assim você nunca mais vai errar a diferença de verbo transitivo direto, que é sem preposição, com verbo transitivo indireto, que é um complemento com preposição. Nossa, professor, quero fazer exercício disso. Mas você pediu, é uma ordem. Bora fazer exercício? Bora resolver exercício agora para identificar aí as transitividades aí, beleza? Ah, sinal alternativo é que o verbo é transitivo direto. Beleza. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Comprei um terreno e construí a casa. Beleza. Os guerreiros dormem agora? O cego não vê? João parece zangado. Bom, primeira coisa, nós vamos olhar para os verbos comprei. Quem compra, compra algo. Um terreno, um é artigo, certo? Então isso aqui, ó, é meu objeto direto, beleza? Logo, verbo transitivo direto, beleza? Construir a casa, tá aqui meu verbo, a casa complementa o verbo. A casa, quem constrói, constrói algo, isso aqui é um artigo, objeto direto, logo, verbo transitivo direto. Opa, eu acho que eu já tenho a resposta, mas vamos só conferir? Os guerreiros dormem. Dormem, verbo intransitivo. Se dormiu, dormiu. O agora não complementa nada. O cego não vê, ó, final de frase, verbo intransitivo. Beleza? João parece zangado. Parecer é verbo de ligação, porque ele liga a característica do sujeito ao sujeito. Certo? Verbo de ligação. Verbo parecer, ele não é um verbo de ação. Percebeu aqui, ó? Verbo de ação, verbo de ação, verbo de ação, verbo de ação. Não é um verbo de ação. Por isso que ele é um verbo de ligação. Logo, resposta letra A. Fácil! Numa boa isso, né? Próxima questão. Questão de número 2. A sinal alternativa na qual o verbo é transitivo indireto. Agora vamos ser indireto. Logo, você já sabe, né? Para ser transitivo indireto, tem que ter o quê? Preposição no início do objeto, no início do complemento. Então, vamos lá. O cão desapareceu ontem. Ofereceram um prêmio ao melhor vendedor? Eles confiam em seus superiores? Conheço estas coisas. Muito bem. Ó, o cão desapareceu. Desapareceu é o meu verbo. Ontem é só o tempo, certo? Então isso aqui é um verbo intransitivo. Beleza? É uma ação, tudo bem, mas é um verbo intransitivo. Ofereceram o quê? Um prêmio. Objeto direto, porque aqui é um artigo. Mas, ó, ao melhor vendedor. Aqui eu tenho preposição a mais o objeto indireto. Logo, aqui é um verbo transitivo direto e indireto. VTDI. Os dois objetos aí. Eles confiam em seus superiores. Verbo confiar. Quem confia, confia em alguém. Olha a preposição aqui, ó, iniciando o objeto. Objeto. Opa. Objeto. Objeto. Deixa eu só apagar aqui, ficou meio estranho esse objeto aqui. Deixa eu fazer de novo. Para não dar ruim. Para não dar ruim. Aqui. Objeto indireto. Logo, verbo transitivo indireto. Beleza? Conheço estas coisas. Quem conhece, conhece algo. Aqui é um objeto direto. Aqui é um verbo transitivo direto. Ele quer o verbo transitivo indireto, só tem a letra C. Massa! Fácil! De boa, né? Eu gosto demais de fazer isso. Quando a gente aprende, quando a gente entende a dinâmica disso, a gente só vai colocando as coisas para acontecer e vai resolvendo tudo. É muito legal, é muito legal. Próxima questão. Assinale a letra em que há exemplo de verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo.
A gente viu agora há pouco na anterior como que funciona, né? Quando você tem os dois complementos, isso pode acontecer sem problema nenhum. Então vamos lá. Fugiu com quantas pernas tinha? Fugiu com quantas, ó. Aqui, se você pensar, já tem a preposiçãozinha aqui, né? Então, é somente um tipo. Disparou como um raio para a toca. Disparou como um raio. Disparou igual a um raio, né? Disparou, isso, disparou. Ah, olha só, aqui é um verbo intransitivo, né? Porque disparou. A forma como disparou não me importa, verbo intransitivo. Beleza? Lá contou a mamãe as aventuras do passeio. Contou a mamãe. Aqui eu tenho uma preposição por causa da crase, objeto indireto. Ah, professor, mas pode vir um objeto indireto logo em seguida? Pode, não tem problema não. Contou a mamãe o quê? As aventuras. As aventuras é o objeto direto. Nossa, professor, mas está invertido. Na verdade, a posição dos objetos tanto faz. O que importa é aparecer as duas. Logo, verbo transitivo, direto e indireto. Ah, mas não é indireto e direto? Tanto faz. Tem as duas coisas. Aqui em cima ele está pedindo o quê? As duas coisas. Ah, professor! Observei muita coisa. Aqui, ó, observei é meu verbo transitivo direto, porque muita coisa é objeto direto, certo? Encontrei o irmão, aqui também objeto direto. Logo, encontrei é verbo transitivo direto, certo? Aqui em cima só que eu não fiz, verbo intransitivo também. Beleza? Fechou? A única que tem os dois, letra C. A sinal que tem transitivo direto e indireto é a letra C. Fácil, de boa, numa boa, gostou? Agora quero saber de você. Assinale a oração que contém objeto direto. Muito bem. Qual que tem objeto direto? Agora é o seu momento de brilhar. Aquele print ou aquele pause resolve a questão e coloca para mim nos comentários. Qual é a resposta da questão de número 4? Coloca aqui que eu vou pegar o seu comentário e deixar fixado aqui como resposta e gabarito dessa questão. Estão curtindo? Desmistificando esse jeitão nosso aqui, a análise sintática, para você nunca mais ter problema com o objeto direto, o objeto indireto e os verbos transitivo direto e transitivo indireto. Show de bola? Sem contar o verbo que pode ser transitivo direto e indireto ao mesmo tempo e tá tudo beleza. Lembrando uma coisa bem importante sobre isso. Se você tem os dois complementos, eu só posso ter os dois complementos se um for direto e o outro indireto. Por exemplo, eu não posso ter dois objetos diretos para o mesmo verbo, nem dois objetos indiretos para o mesmo verbo. Se eu tiver dois complementos para um verbo, obrigatoriamente um tem que ser direto e o outro indireto. Show? Maravilha? Aproveita e se inscreve no canal, deixa o likezão. Aproveita e compra o meu livro, o link está na descrição aqui. E também passa lá no professornozen.com.br que tem tudo que você precisa de língua portuguesa. Tamo junto, valeu? Beijo no coração, valeu, fui!